essa questão do federalismo regional. O senhor acha que nós precisamos de redesenhar a federação? A gente tem que ter uma federação diferente, em que os estados e os municípios possam ter, digamos, mais poder de fogo, mais condições do que tem hoje, presidente? Esse modelo de federação, me parece que ele vem desde a Constituição, a primeira Constituição depois da proclamação da República. Esse modelo que está. Eu dei uma demonstração, Paulo Linhares, você que tem muita comunicação, muito contato, pode conversar com outros governadores daí do próprio Rio Grande do Norte, que não eram do PT. Quando eu assumi a presidência, eu tinha duas coisas na cabeça na minha relação com o Estado e município. É que o governador e o prefeito não podem ficar mendigando ajudas em Brasília para ficar devendo favor a deputado. Às vezes, o coitado do prefeito, ele vai para Brasília, chega em Brasília, ele fica embaixo do braço de um deputado que leva ele no ministro, leva ele no outro, leva ele no outro, leva ele no outro. E às vezes não consegue nada. Eu tinha na cabeça que era preciso garantir recursos para que o prefeito tivesse condição de fazer algum investimento na sua cidade e para que o governador também pudesse fazer. Por isso é que, quando nós construímos o PAC, primeiro nós pensamos nas obras de caráter nacional. Depois nós chamamos os governadores para dizer quais eram as obras de caráter estadual. E depois muitos prefeitos das cidades maiores a dizer quais eram as obras municipais. E foram eles que fizeram o projeto das obras em cada área, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto, para que o governador não ficasse apenas mendigando dinheiro, mas que ele tivesse o prazer de construir sua própria obra. E isso foram 8 anos de governo que nós fizemos assim. 8 anos de governo. É por isso, Paulo Linhares, que quando eu fui candidato, em 2010, quando eu estava apoiando a Dilma, nós não tivemos um panfleto de nenhum deputado contra o governo Lula. Porque nós tínhamos mantido uma relação altamente civilizada. Eu acho que o prefeito e o governador, eles precisam ter um pouco mais de liberdade para poder governar, para poder ter um pouco de dinheiro a mais. Por isso é que eu fazia empréstimo do BNDES para os governadores dos estados mais ricos e fazia obras nos estados com dinheiro do planejamento. Se você pegar, e vocês devem ter, que eu não vou ficar citando aqui, mas se você pegar as grandes obras que a gente fez, sabe? Por exemplo, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, se a gente fosse pensar bem, a gente não tinha dinheiro para fazer. Mas o desejo do estado do Rio Grande do Norte era tanto que nós resolvemos, fazer, na perspectiva de construir uma parceria mais tarde, e ele hoje está funcionando. A transposição do Rio São Francisco, vocês sabem que Dom Pedro tentou fazer isso há um século e meio atrás, e nós só fizemos porque era justo tirar 12 milhões de brasileiros da extrema seca. Lamentavelmente, aí no Rio Grande do Norte, parece que no eixo norte, nós deixamos 94% da obra pronta e falta pouco por cento, eu não sei se acabaram. Mas é importante as pessoas se darem conta de que os estados precisam ser tratados com mais respeito. O Estado é um ente federado que o governador é eleito pelo povo, então ele tem que ser tratado com respeito, sabe? Tem que ter conversa civilizada. Nem o governador pode ficar governando apenas fazendo oposição ao governo federal e nem o presidente pode governar fazendo só oposição ao governo estadual. Nem esse negócio do governador não gosta do presidente, o presidente não gosta do governador. Ninguém está falando em casamento. A gente está falando em relação entre seres humanos que têm cargos públicos e que precisam se respeitar, porque se eles não se respeitarem, quem paga o preço é o povo. Eu só posso dizer, Paulo, que eu dou os 8 anos de mandato como exemplo da relação com os governos. Foi o melhor momento da história do Nordeste na sua relação com o governo federal, porque tudo que foi possível fazer, tudo, sem distinção, eu fiz porque era minha obrigação não cuidar do governador, cuidar do povo do Rio Grande do Norte, cuidar do povo da Paraíba, cuidar do povo do Ceará. Eu estava cansado, Paulo. Eu estava cansado. Você sabe que eu sou de Caetés, naquele tempo chamava Garanhuns, porque Caetés só virou em 1962.
Sabe, eu estava cansado. O Nordeste só aparecia nos jornais como a região que tem mais analfabeto, a região que tem mais evasão escolar, a região que tem menos doutor, a região que tem menos mestres, a região que tem mais fome. Porra, não é possível que Deus não gostasse do povo do Nordeste. Aí eu fui descobrir que não era Deus o culpado, não. O culpado era o homem público que não sabia priorizar. Ele aceitava que tivesse um que comesse 10 pãezinhos e outro que não comesse nenhum. E eu resolvi mudar. Todo mundo tem que ter direito de comer um pão. Todo mundo tem direito de tomar café. Todo mundo tem direito de almoçar e jantar. Isso está na Bíblia. Sabe? E por que não conceder? Quem é que disse que a seca era responsável pela fome? Quem é que disse? A seca, eu sempre disse, o Paulo Liade, a seca é um fenômeno da natureza. A fome, por causa dela, é irresponsabilidade dos governantes. É como o gelo no Canadá. É como o gelo no Canadá. Você olha o Canadá, você fala, pô, sabe, esse povo faz o que na vida com tanto frio, com tanto gelo? Eles aprenderam a conviver. Sabe? Eles sabem a hora que vai ter o gelo, eles trabalham muito mais no gelo, produto que tem que produzir, e depois eles vivem tranquilamente. E no Nordeste, a hora que a gente leva água para as pessoas beberem, para as pessoas plantarem pequenas coisas, você pode ficar certo que o nosso Nordeste, eu tenho orgulho, Paulo e Wellington, de, nos meus 8 anos de governo, a pesquisa mostrava o seguinte: o brasileiro era o povo mais feliz do mundo e era o povo que tinha mais esperança do mundo. Você não sabe a minha alegria quando eu via na televisão um pobre sertanejo do Nordeste trocando o seu jeguezinho por uma motocicleta. A alegria que aquilo dava, uma cacimba, como foi feito, mais de 40 mil cisternas no Rio Grande do Norte, 37 mil e poucas cisternas no Rio Grande do Norte, sabe? Para a pessoa não ver a sua cabrinha morrer de fome, morrer de sede. Sabe? E isso é papel do presidente da República, do maestro da política. Sabe? É como orquestra mesmo. Eu falo orquestra porque é a coisa mais fácil de entender. Sabe? O maestro não é obrigado a saber tocar todos os instrumentos, mas ele tem que entender de música. Ele tem que entender da afinação. Ou um técnico de futebol, que tem que colocar o jogador certo na posição certa. Esse é o papel do presidente. E essa é uma coisa que o Bolsonaro não sabe fazer. É por isso que o Brasil está assim. É por isso que nós temos muito desemprego. É por isso que o coronavírus, sabe, daqui a pouco a gente está ganhando dos Estados Unidos. Você pensa que eu tenho orgulho de estar falando isso? Não tenho, Paulo. Não tenho orgulho. Eu, sinceramente, eu gostaria que o Bolsonaro, sabe, pagasse mais salário do que eu paguei, aumentasse salário mais do que eu aumentei, desse mais comida do que eu dei, desse mais motivação para o pequeno produtor, para o pequeno empresário do que eu dei. Ou seja, que ele passe para a história como o presidente que fez mais política social do que o governo do PT, em todas as áreas, mais na saúde. Não, ele está acabando com a farmácia popular, sabe? Destruindo o ProUni, destruindo o FIES. Você não sabe, Paulo, o orgulho que eu tenho do que eu fiz. Eu só pude fazer, não era porque eu sabia fazer, não. Era porque o povo me ajudou a fazer. Eu fiz 74 conferências nacionais para decidir todas as políticas públicas do governo. Eu não tinha medo de fazer aquilo que o povo queria que eu fizesse, porque o povo, discutindo junto, ele tinha muito mais possibilidade de acertar do que a cabeça de um presidente sozinha. Foi isso que o Brasil deu certo, e é isso que o Brasil não está dando certo agora.